Não conseguem ver o meu rosto. Bom, o meu rosto não, mas a minha boca. Mas eu estou a sorrir. Estou muito feliz de poder estar aqui convosco esta manhã de sábado. É uma alegria muito grande poder-nos juntar para adorar o Deus Criador, aquele que nos ama e que nos chama para o adorar, e aquele que é especialista a transformar vidas. Bonita história é esta de Zaqueu, que foi recordada esta manhã para as nossas crianças, mas também para cada um de nós. Este Cristo que transformou a vida de Zaqueu é aquele que transforma as nossas vidas, e por isso estamos aqui esta manhã de sábado para o louvar, para o adorar, para o bendizer o seu nome, ainda que de uma forma um pouco diferente daquela que estávamos habituados há 6 meses atrás, mas de certa forma nós vamos nos habituando a tudo, não é verdade? E mesmo desta forma é muito melhor estarmos aqui juntos na igreja, apesar de estarmos com distanciamento, com máscaras, é muito melhor estarmos aqui do que estarmos sozinhos, isolados em casa. Podemos ver rostos amigos, podemos ver pessoas que amamos e que conhecemos. É uma alegria muito grande podermos louvar ao nosso Senhor Jesus juntos nesta manhã de sábado. Agradeço muito o convite que me foi feito para poder estar aqui esta manhã. É uma alegria muito grande poder falar nesta minha igreja para todos os queridos irmãos e irmãs que aqui estão, e aqueles, de uma forma particular, queria abraçar aqueles que estão em casa e que nos seguem com carinho, que o Senhor possa habitar no seu coração, que possa estar nas suas vidas e possa tocar, esta mensagem possa tocá-los também. Agradecer também de uma forma muito especial e particular à liderança desta igreja pela forma como se adaptou às circunstâncias, quer durante o confinamento, quando estivemos longe, que fomos sempre seguindo os programas aqui da igreja, quer mais recentemente. Gostaria de deixar a minha palavra de gratidão a todos os elementos que estão responsáveis pela comunicação, pelos audiovisuais. É algo difícil, é algo que necessita de talento, que necessita de dedicação, e agradeço muito por fazerem chegar estas mensagens às casas de cada um de nós. Este sábado é um sábado especial para a Igreja Adventista a nível mundial. Eu não vou falar sobre esse assunto esta manhã, mas não gostaria de deixar passar uma referência especial àquele que é o sábado deste sábado 22 de agosto. É o sábado que é dedicado à sensibilização para a violência doméstica. Vai haver um programa especial, já vimos há pouco nos anúncios, gostaria de incentivar cada um a participar, e na breve referência que gostaria de fazer esta manhã, gostaria de fazê-la com 3 notas rápidas, 3 notas que gostava que ficassem no nosso coração. Em primeiro lugar, infelizmente, a violência doméstica, a violência dentro dos lares, não é algo que aconteça apenas fora das nossas portas, fora do nosso âmbito de ação, fora da nossa esfera de crentes. Muitas vezes acontece também entre nós, e por isso devemos estar despertos para ela e perceber que esse não é o desejo de Deus, e devemos ter cuidado para não cair nessa armadilha. Em segundo lugar, violência doméstica não é apenas violência física. É também e sobretudo violência verbal e a forma como nos tratamos uns aos outros, e como pais e filhos, maridos e esposas, avós e netos, muitas vezes temos palavras mais ásperas que por vezes chegam até a ser bullying dentro de casa, do qual não conseguimos fugir. É muito importante pensarmos neste assunto e vermos e refletirmos como estamos a agir dentro dos nossos lares. E em terceiro lugar, a terceira nota, Deus condena veementemente todos os tipos de violência, incluindo a violência doméstica. E por isso, não só estejamos despertos para ela, mas possamos olhar para aqueles que estão à nossa volta com o amor de Jesus e possamos defender aqueles que sofrem com este tipo de violência. Que o Senhor nos ajude nesse sentido. Como vos falei, não vou falar sobre isto esta manhã, mas não poderia deixar de passar sem referir este aspecto importante, e façamos planos para participar no programa que está planeado para o início de setembro, exatamente sobre este tema, organizado pela nossa União. Eu não sei quantos leram o boletim desta manhã. Imagino que se calhar alguém, quando leu o boletim, deve ter pensado que era brincadeira, ou que, quando leu o título do sermão, ou que era brincadeira, ou que eu não estava bom da cabeça. O título do sermão que eu escolhi para esta manhã é um texto bíblico,
que encontramos em Hebreus, no capítulo 10, e se quiserem já abrir, é esse o texto que nós vamos explorar esta manhã, e que diz, não deixando de congregar-nos. Não deixando de congregar-nos. Mas como é que isto é possível num tempo de distanciamento social? Como é que nós podemos congregar-nos na igreja num tempo de distanciamento social? Bom, é verdade que nós podemos e estamos aqui, mas estamos com muitas limitações, há vários bancos que estão vazios, não podemos abraçar-nos e beijar-nos como é costume, todos estamos com a máscara, mas estamos aqui. Graças a Deus por isso, graças a Deus porque aqui na igreja de Setúbal podemos fazê-lo. Eu estava a ler o boletim da minha igreja na Bélgica e a primeira vez que a igreja vai abrir vai ser só no primeiro sábado de setembro. Estiveram todos estes praticamente 6 meses sem a igreja abrir. É bom podermos estar aqui. Mas a verdade é que não nos podemos congregar como estávamos habituados. E por isso pode parecer estranho o título do sermão desta manhã ser Não deixar-nos de congregar. Meus queridos irmãos e irmãs, a adoração é uma parte fundamental da vida do cristão. É porque adoramos o nosso Deus Criador, o nosso Deus Redentor, aquele que nos chamou e aquele que nos mantém com vida e aquele que um dia quer que estejamos com Ele no céu. É por esses motivos todos que nós o adoramos, que nós bendizemos o seu santo nome. É por esse motivo que nós, apesar da distância física, temos que encontrar formas de nos congregarmos, de adorarmos, de estarmos lado a lado com Deus. Mas todos sentimos esta tensão. Por um lado, este desejo ardente de estarmos juntos porque nos amamos, porque nos conhecemos, porque queremos adorar em conjunto. Por outro lado, o amor ao próximo e a responsabilidade que temos de nos protegermos e de estarmos em segurança e de defendermos dos perigos aqueles que são mais vulneráveis entre nós, e por isso temos que manter afastados uns dos outros e temos que manter este distanciamento social, tal como é pedido pelos responsáveis de saúde do nosso país e também da nossa igreja. É uma tensão que vivemos. Mas apesar dessa tensão, eu gostava que nesta manhã nós pudéssemos refletir sobre a adoração. Mas a adoração, não uma adoração qualquer, aquela adoração em que nos congregamos e nos juntamos como discípulos de Jesus. Porquê é que será que precisamos disto? Porquê é que será que todos nós estamos a desejar voltar à igreja, não com máscara, não separados uns dos outros, mas como era antes? Eu não sei se vocês estão, eu estou desejando que isso aconteça mesmo. Gosto muito de estar aqui convosco, mas quero chegar ali e dar um abraço ao Miguel, dar um beijo à Luísa, quero abraçar cada um de vocês. Eu não posso. Porquê? Porquê é que nós sentimos esse desejo? Porquê é que não chega para nós a adoração individual e sozinhos em casa? Ir para uma montanha, observar as belezas da criação, estarmos ali, refletirmos como Deus é grandioso, irmos para uma praia, um local deserto, observarmos a criação, estarmos sós com o nosso Deus, ou mesmo fechados no nosso quarto. Aí podem-se viver experiências de adoração intensas, magníficas, que transformam a nossa vida. Mas porquê é que isso não é suficiente? Porquê é que isso não chega? Porquê é que precisamos de nos congregar? Vamos então a Hebreus 10. Hebreus 10, Hebreus não é o livro mais fácil da Bíblia para nós lermos. A linguagem de Hebreus normalmente é uma linguagem pesada, é uma linguagem que não é mais fácil de entender. E nós vamos ler a partir dos versículos 19 em diante, é por aí que vamos para estar a falar. Mas antes de ler, eu gostava de realçar 2 aspectos diferentes. O primeiro é uma palavra. Há uma palavra que eu gostava de chamar a vossa atenção, que é a palavra tendo. A palavra tendo, neste contexto de Hebreus, significa que o autor da epístola está a chegar a uma conclusão. Está a dizer, depois de termos refletido sobre isto tudo que vimos até aqui, tendo pensado sobre isto, e depois vêm 3 verbos. E esse é o segundo aspecto que eu gostava de referir. Tendo visto isto,
vamos fazer isto, aquilo e aquilo outro. No fundo, o que o autor está a dizer é: isto é o que aconteceu até aqui, tendo observado tudo isso, qual é a minha reação perante isso? Como é que eu devo agir? Qual é a minha forma de ação? Como é que isso se reflete na minha vida? Portanto, antes de entrar no texto pesado que eu vos referia, vamos ter esta ideia em mente. Vamos então ler com atenção. Versículo 19 e a 21 para já. Portanto, irmãos, cá está, este é o primeiro tendo a ousadia para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Pesado, não é? Difícil entender à primeira. Mas, no fundo, o que é que o autor nos está a dizer aqui? Ele está a dizer-nos, tendo nós percebido, esta é a conclusão do livro de Hebreus, tendo nós percebido que Jesus entrou no Santo dos Santos, no lugar santíssimo, e pelo seu sangue nós podemos ir à sua presença, podemos estar diante dele, podemos entregar os nossos pecados e saber que ele nos perdoa, podemos ter acesso à vida eterna. Esta é uma doutrina fantástica que nós, como adventistas do sétimo dia, abraçamos no nosso coração. A doutrina do santuário celestial. Ter a certeza que Jesus intercede por nós no céu. Tendo esta certeza de que Jesus está no Santo dos Santos, intercedendo por nós, e por isso podemos entrar na sua presença, e tendo, versículo 21, é o segundo tendo, este grande sacerdote sobre a casa de Deus, tendo a certeza que o seu sangue é suficiente para nos resgatar, tendo a certeza que este sacerdote intercede por nós, tendo a certeza que este sacerdote faz a mediação entre nós em Deus, é esta a conclusão do livro de Hebreus. Se forem ler os primeiros 9 capítulos e meio, é sobre isto que fala. Para a frente, Hebreus fala de outras coisas muito importantes, sobre os heróis da fé, sobre a forma como a fé está na nossa existência, como devemos viver a nossa fé, exortações sobre a forma como devemos agir, partes mais práticas e pragmáticas da nossa vida como cristãos, mas até aqui, nos primeiros 9 capítulos e meio de Hebreus, o autor falou sobre isto. Temos um sumo sacerdote no santuário celestial que intercede por nós, que morreu por nós e pelo seu sangue ele faz mediação entre nós e Deus. É esta a conclusão. Os dois tendos. Tendo a certeza disto, então o quê? E lembrem-se, estamos no contexto do não deixemos de nos congregar. A primeira resposta vem no versículo 22. Tendo esta certeza, o que é que devemos fazer? Cheguemo-nos com verdadeiro coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e o corpo lavado de água limpa. Cheguemo-nos, congreguemo-nos, juntemo-nos, adoremos. Juntemo-nos para adorar a Deus, porque isto é uma alegria fantástica termos esta certeza que Jesus está no céu a interceder por nós. Por isso, o autor de Hebreus diz, como conclusão, o que é que nós podemos fazer? Adorar, juntar-nos para louvar, bendizer a Deus, entregarmos a nossa vida a Ele. É um chamado à adoração, que acaba na conclusão, no versículo 25, já vamos ver mais à frente, dizendo, não deixem de congregar-se como é costume de alguns. Mas começa aqui, cheguemo-nos, adoremos a Deus, juntemo-nos, estejamos juntos em adoração. Então, porquê é que precisamos nos congregar? Mais uma vez pergunto. Porquê é que não é suficiente ir para a montanha, estarmos sozinhos em casa, irmos à beira-mar? Porquê é que precisamos nos congregar? A continuação do texto de Hebreus dá-nos 3 razões principais para isso. E nós vamos explorar essas razões. Irmãos, eu espero que estas 3 razões possam tocar o vosso coração como tocaram o meu. Porque estas 3 razões são fundamentais para percebermos o porquê
Porque é que sentimos tanta falta de estarmos aqui? Porque é que sentimos tanta falta que aqueles que estão em casa estejam aqui connosco também? Vamos ler o versículo 23, que tem a primeira razão. E é mais um verbo, é o segundo verbo. O primeiro é cheguemos-nos, o terceiro é guardemos firme a confissão do quê? Da nossa esperança, pois fiel é aquele que fez a promessa. Então, porquê é que devemos adorar a Deus em conjunto? Porque em conjunto nós conseguimos guardar firme, e guardar firme é de uma forma intensa, é de uma forma que impacta, é de uma forma que não abala, sem reservas, com força. Guardar firme a nossa esperança. Quando estamos juntos, queridas irmãs e queridos irmãos, nós podemos manter a nossa esperança bem viva. Podemos dar esperança uns aos outros. E estes últimos meses têm sido meses com tão pouca esperança. Quando nós estamos sozinhos em casa ou só com a nossa família, sempre a ver os mesmos rostos, é muito fácil desmoralizar. É muito fácil perder a esperança. Os irmãos imaginam, não sei se algum de vocês tem passado por isto e se passa, queridos irmãos, oremos uns pelos outros e apoiemos-nos, mas imaginam o que é alguém perder o emprego e não poder partilhar essa frustração com ninguém, porque não se pode encontrar, não pode vir à igreja, não pode pedir para os irmãos orarem por ele. Imaginam o que é passar por uma... Uma das coisas que me tem sensibilizado mais são as pessoas que têm perdido os seus entes queridos nesta fase. Infelizmente, também a minha família passou por isso. Não podermos abraçar-nos num momento de luto. Não podermos despedir-nos daqueles que ficaram doentes como deveríamos fazer. Aqueles que vão para o hospital e já não saem com vida. Como é que podemos manter a nossa esperança viva nesta situação? Por isso precisamos de vir aqui. Por isso precisamos de vir e adorar e louvar a Deus e cantar louvores e fortalecer a nossa esperança de que Cristo vai voltar. E como ouvíamos há pouco, querida Guida, Ele está mesmo aí às portas e devemos manter essa esperança viva em cada um de nós. Apesar de tudo o que se passa à nossa volta, percebermos que esta esperança é uma esperança que anima e continua a animar o nosso coração. Quando estamos em casa, eu sei, eu estive aí muitos sábados. Sábado passado estava em casa. Estamos em casa, o momento de culto e adoração, nós sentimos de certa forma permitam-me ser honesto, um certo relaxamento. Ninguém põe a gravata em casa, ou poucos se calhar, alguns põem. Eu não tenho posto. Às vezes saímos para beber água, às vezes conversamos um com o outro e não estamos 100% atentos ao que se passa. No momento dos cânticos, às vezes cantamos, uns cantam, outros não cantam. Não sei como é que é, mas... Bom, lá em casa é assim. Quando estamos aqui, todos juntos cantamos. Todos juntos adoramos. Todos juntos cimentamos a nossa esperança. E por isso eu queria desafiar-vos a vocês e a nós que estamos aqui a cantarmos um hino de esperança. A louvarmos a Deus com a certeza de que Ele está às portas. E eu gostava que em casa pudessem cantar. Não se preocupem com os vizinhos, não se preocupem com o barulho que possam fazer. De plenos pulmões, unam-se a nós, apesar da distância, e cantemos juntos o hino 469. O playback vai arrancar. Este é um hino que todos gostamos muito, é um hino que toca a nossa vida, é o hino favorito do meu filho, e é um hino que nos ajuda a manter firme esta nossa certeza de que Jesus vai voltar. Nós aqui vamos cantar, eu sei que é difícil com as máscaras, mas vamos também cantar a plenos pulmões, e queremos que vocês se unam a nós. E todos juntos vamos cantar esta esperança. Apesar de estarmos separados fisicamente, nós mantemos esta esperança viva.
Que maravilha partilharmos este momento em conjunto aqui na igreja. Espero que aí em casa tenham sentido o mesmo. E acima de tudo sintam o desejo da próxima vez que tiverem a oportunidade de vir à igreja, não hesitarem e quererem vir e estar aqui para fortalecermos a nossa esperança uns com os outros. Primeira razão, porque devemos congregar-nos, porque fortalece a nossa esperança. A segunda razão é porque nos responsabiliza ou corresponsabiliza. Bom, essa palavra não vem no texto, mas o sentido que o texto traz é exatamente esse, o de nos responsabilizarmos e sentir a responsabilidade sobre se estamos ou não no caminho que devíamos estar e sobre se nos podemos ou não apoiar uns aos outros nesse caminho. Vamos ler o versículo 24. Diz o seguinte: consideremo-nos uns aos outros para quê? Para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Para nos estimularmos. Esta palavra estimular ao amor e às boas obras significa exatamente podermos apoiar, incentivar, incitar, despertar o interesse em nos mantermos firmes neste amor de Jesus por nós e de nós uns pelos outros, mas não só no amor, também no reflexo desse amor nas nossas ações. A forma como estamos ou não estamos a agir. No fundo, este estimular vai buscar um pouco a esperança, a emoção da esperança, vai levar esta emoção da esperança a uma ação em algo concreto e definido que significa que estamos mais perto de Cristo. Motiva-nos para as boas obras. Eu não tenho seguido ultimamente, não sei se não tenho tido tempo ou não tenho, se calhar, tenho menos emoção, não tenho seguido muito o futebol ultimamente. Mas tenho percebido que tem havido algumas surpresas nos resultados sobre o futebol. E peço desculpa de estar a chamar uma coisa tão mundana para este sermão, mas penso que é uma ilustração que nos pode ajudar. Tem havido várias surpresas, e equipas grandes que levam grandes derrotas e algumas equipas pequenas que ganham. E eu tenho refletido um pouco sobre isso, mas porquê é que isto tem acontecido? Há sempre surpresas, mas parece que agora ainda há mais. Eu ainda não assisti a nenhum jogo, mas quando vejo um resumo ao outro, aquilo parece que não tem vida nenhuma, não é? Estão ali 11 pessoas a correr para um lado e para o outro e o estádio está completamente vazio. Ninguém assiste, ninguém estimula, ninguém puxa, ninguém incentiva, ninguém chama à responsabilidade. Eu sei que o chamado à responsabilidade dentro do estádio de futebol tem um vernáculo um pouco complicado, mas na realidade é que faz falta. Faz falta. E quando nós não nos juntamos, quando nós não estamos uns com os outros, também nos falta esta responsabilidade de nos incentivarmos e de nos ajudarmos uns aos outros a estarmos juntos nas boas obras e no amor uns pelos outros. Faz falta as classes da escola sabatina. Faz falta. Foi muito bom ouvi-la esta manhã, querida irmã Guida, mas quando estamos na nossa unidade de ação, nós podemos falar, abrir o nosso coração, dizer o que nos vai da alma, os nossos anseios, as nossas dificuldades e podemos estimular-nos uns aos outros. Olha, irmão, é verdade, é um problema grave, mas sabe, eu estou a orar por si. Mas sabe, e que tal se fizer isto ou aquilo? Mas sabe, a palavra de Deus diz-nos isto. Os pequenos grupos que esta igreja estava a começar a implementar e que espero que continue nesse propósito, os pequenos grupos são aspectos fundamentais para nos apoiarmos, para nos incentivarmos, para nos estimularmos uns aos outros. É muito importante congregar-nos e reunir-nos para nos apoiarmos no nosso percurso de fé. Quando estamos isolados, é muito mais fácil cairmos.
Eu recordo, aqueles que estão aqui que passaram por acampamentos, e são muitos, recordo que muitas vezes nos acampamentos nós fazíamos uma dinâmica muito interessante. Com os jovens, depois de uma pregação que chamasse ao arrependimento, que chamasse à mudança das nossas atitudes, a refletirmos sobre o que é que estava mal e que queríamos que Deus mudasse em nós, éramos chamados a escrever nos papelinhos o pecado que nos estava a custar deixar e que precisávamos da ajuda de Deus para deixar. E escrevíamos os papelinhos e às vezes atirávamos na fogueira, às vezes guardávamos na Bíblia, dobrávamos, não mostrávamos a ninguém. Às vezes havia uma dinâmica muito engraçada que era, havia uma cruz de madeira à frente e todos iam lá e espetavam com pionés o seu pecado na cruz, dizendo que entregavam esse pecado a Jesus e pediam que Jesus os ajudasse a transformar o seu coração. É engraçado que a maioria das vezes os mais jovens eram aqueles que eram mais sinceros nesta atitude. Recentemente ouvi uma história de um pastor que fez isto na sua igreja. E quando fez isto na sua igreja e as pessoas estavam a vir à frente, todas escreviam, dobravam o papelinho e colocavam lá na cruz, bem dobrado para ninguém ler o que é que lá estava escrito. Um rapaz de 6 anos, com a sua família, fez a mesma coisa. Ele escreveu no papel: Deus, perdoa-me porque eu menti. Ele escreveu o papel. E não só escreveu o papel, mas assinou por baixo. E colocou em letras grandes. E quando chegou à cruz, ele não dobrou o papel, como os outros todos que estavam dobrados. Ele colocou bem aberto, pá, no meio, para toda a gente ver. O pai, meio envergonhado, perguntou-lhe: filho, então, mas porquê é que não dobraste o papel? Devias ter dobrado, não vês? Os outros estão todos dobrados. A resposta foi rápida e simples. Ele disse: eu escrevi o meu nome porque queria que todos vissem. Sabendo que sou eu, talvez me possam ajudar a parar de mentir. 6 anos. Sabedoria profunda. A igreja também serve para isto. Para nos corresponsabilizarmos. O congregar-nos ao sábado de manhã na igreja para adorar serve para alinharmos azimudes em direção à pátria celestial. Então, para que é que devemos juntar-nos ao sábado de manhã na igreja para adorar? Fortalecermos a nossa esperança, corresponsabilizarmos uns aos outros. E depois vem o terceiro aspecto, que é o aspecto do tal versículo famoso, 24 e depois 25, diz: consideremo-nos uns aos outros para... peço desculpa, é o 25 agora, peço desculpa. Não deixando de nos congregar-nos, como é costume de alguns, mas admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Precisamos de nos encorajar uns aos outros. Não deixemos de nos congregar porque precisamos de nos admoestar, de nos encorajar, de nos animar. Há versões que dizem animar. Não sei o que é que diz a vossa. A minha diz admoestar, mas a ideia é mais esta, de encorajar, de animar, de darmos força, dizendo que Jesus está a voltar. Estamos na reta final. Esta maratona está quase a acabar. E precisamos uns dos outros para continuar firmes e fortes nesta caminhada. Recentemente nós tivemos o privilégio de visitar a família da minha esposa à Madeira e quando lá vamos temos sempre esta vontade de fazer caminhadas. Tem muitos locais fantásticos, bonitos para caminharmos e é o que mais nós gostamos de fazer quando lá vamos. Na realidade, pelo menos eu pessoalmente é o que mais gosto. Eu penso que nos 15 dias que lá estivemos fizemos de certeza mais de 100 km, andámos muito por ali. E às vezes as caminhadas não são assim tão fáceis, são longas, 20 km, algumas, outras com altos e baixos, e cansa. Sobretudo os mais novos, às vezes, não é, Miguel? O Miguel foi ter connosco lá também. Às vezes começam a reclamar e dizer: não, já chega, vamos voltar para trás, mas porquê? Porquê é que estamos a andar tanto? Está bom. É preciso encorajar-nos. É preciso darmos ânimo, é preciso dizer: vamos conseguir, vamos chegar, é bonito lá à frente, a recompensa é fantástica,
Vamos ver uma lagoa linda. Vamos poder dar um mergulho numa lagoa, o que quer que seja. Precisamos de nos animar. O céu está à porta. Não vai haver Covid, não vai haver distanciamento social, não vai haver nada para nos desencorajar, nem morte, nem dor, nem lágrima, nada. Vamos ter a presença do Senhor Jesus. É aí que estamos a chegar. Precisamos estar juntos. Precisamos construir juntos. Precisamos de nos encorajar juntos. Precisamos de adorar e nos congregar juntos. Darmos as mãos. Aquecer os nossos corações. Fortalecer a fé uns dos outros com este encorajamento. Porque é que é importante congregar-nos? Fortalecer a nossa fé. Corresponsabilizar-nos uns aos outros. Encorajar-nos no caminho da fé. Não é de admirar que sintamos falta de estar aqui como estávamos antes de fevereiro. Por isso a igreja já abriu com limitações, é verdade, mas é bom estarmos aqui. E por isso eu quero lançar um desafio a todos, porque às vezes já parece que, porque é que eu hei de ir à igreja? Em casa assisto à mesma coisa, não é? Não sei se isto já passou vagamente na vossa mente. Este sábado calha-me a mim, olha, sabe, irmão, não me dá muito jeito, se calhar vou para o próximo. Aceitemos. Eu vejo alguns lugares ainda vazios. Não sei se foi alguém que não pôde vir. Aceitemos de coração estar aqui. Tenhamos vontade. E em breve, queridos irmãos e irmãs, não vai haver isto, se Deus quiser. E podemos estar juntos para nos fortalecer na nossa fé, para nos encorajar e para nos corresponsabilizarmos. Ellen White, no livro Testemunhos Seletos, diz o seguinte: Deus ensina que devemos congregar-nos em sua casa, a fim de cultivar as qualidades do amor perfeito. Com isto, os habitantes da terra serão habilitados para as moradas celestiais que Cristo foi preparar para os que o amam. Ao virmos à igreja, somos preparados para as moradas celestiais. Lá no santuário de Deus, vamos reunir-nos sábado após sábado, mês após mês, para participar dos mais sublimes cânticos de louvor e ação de graças, entoados em honra daquele que está sentado no trono e ao Cordeiro eternamente. Mas aqui podemos já experimentar. Por isso, meus queridos irmãos, apesar do distanciamento social, deixem-me desafiar-vos, como diz a Epístola aos Hebreus, não deixemos de congregar-nos. E mesmo que não possamos estar aqui sábado após sábado, há pelo menos 3 formas pelas quais nos podemos congregar, mesmo não vindo aqui. A primeira é muito simples, é orar. É orar pelos nossos familiares, é orar pela nossa igreja, é orar pelos nossos amigos, pelos nossos irmãos da fé, é orar pelos doentes, pelos mais vulneráveis, pelos cuidadores, por aqueles que são médicos e enfermeiros e que têm que passar por esta situação de uma forma mais direta, por aqueles que estão em risco, pela igreja que não se pode reunir e por isso está a ser afetada, pelos desafios que afetam o mundo, e há tantos. Orar. Orar é uma forma de nos congregarmos mesmo quando não podemos estar aqui. A segunda é lembrar-nos. É bom recordar. É bom recordar sobretudo as boas coisas. Mas nesta fase em concreto, é bom recordarmos que não somos os primeiros que não nos podemos reunir. Na realidade, há gente que está muito pior do que nós, que nunca se puderam reunir, porque é proibido, porque são perseguidos, porque não se podem juntar como cristãos. Não têm essa liberdade, não têm essa... Os Estados não permitem que eles se reúnam em adoração a Deus. E não é porque existe uma doença, é simplesmente porque não podem adorar a Deus.
E por isso tem que se reunir nas casas, ou nos campos, ou em cavernas, onde quer que seja. E estes não são os primeiros. Ao longo da história do cristianismo sempre houve e continuará a haver, infelizmente. Por isso, quando nós olhamos para a história do cristianismo, nós vamos provavelmente olhar para este capítulo apenas como um pequeno parágrafo. Já pensaram nisso? É verdade que nos custa, é verdade que nos afeta, mas se calhar na história do cristianismo, de todos os mártires, de todos os que sofreram por não se poderem reunir, por não poderem estar juntos e adorar a Deus, na história que ainda vai vir e conhecemos as profecias, muito provavelmente isto será um parágrafo, ou a introdução de um parágrafo. Portanto, lembrem-se que é mau, mas Deus está ao leme. E tentemos colocar as coisas em perspectiva. É verdade que estamos distanciados, mas temos o computador, ou o telemóvel, ou o tablet para assistir. Temos o telefone para partilharmos e para conversarmos uns com os outros. Outros no passado não tiveram isto. Lembrem-se do contexto mais alargado. Orem, lembrem-se. E o terceiro é, juntem-se. Calma lá. Eu não estou a dizer para fazermos uma grande festa, as Covid parties e essas coisas que andam por aí. Mas devemos juntar-nos, ou podemos juntar-nos, com os familiares mais próximos, com aqueles que sabemos que, em princípio, não tiveram nenhuma situação de risco, utilizando as máscaras, utilizando o distanciamento social, com uma ou duas famílias. Juntemo-nos para orar, juntemo-nos para partilhar, juntemo-nos para falar, juntemo-nos com a família que finalmente pode vir de longe, Guida. Deixemos que este amor nos possa fortalecer, porque Jesus diz que onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí eu estarei. Procurem manter os laços de amor cristãos que tinham antes disto tudo começar. Fortaleçamos a esperança, corresponsabilizemos uns aos outros. Inspirem-se e encorajem-se para continuarem nesta caminhada rumo ao céu. É verdade que ainda não o podemos fazer como gostávamos. Mas, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, o meu desafio esta manhã de sábado é o mesmo que o autor de Hebreus nos deixa. Não deixem de se congregar. A vida de igreja é muito importante. Aqueles que aqui estamos sabemos disso, a diferença que tem feito na nossa vida. E não pode ser este vírus, por terrível, poderoso, com todo o medo que existe à volta, não pode ser este vírus que nos vai deixar, que vai fazer com que nos separemos uns dos outros. Porque eu tenho a certeza que Deus quer colocar no nosso coração esta vontade de estarmos juntos, de nos congregarmos, de adorarmos ao Senhor em espírito e em verdade. Que Deus nos ajude a ser sábios, a refletir e a pensar em formas de mantermos a nossa fé viva, a nossa esperança intacta e o nosso caminho em direção ao céu firme, na certeza de que Ele está às portas, mas que Ele também está ao nosso lado. Esta caminhada é mais fácil quando estamos lado a lado uns com os outros. Orem, lembrem-se, juntem-se, porque o Senhor breve virá. Amém.